Boa noite, Patrícia. Obrigada, gente. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Para mim é um prazer, então queria agradecer aí o convite. Flávio, estou encantada com o trabalho que você faz aqui com Vamos Subir, então foi uma honra, então eu só posso agradecer que estar com vocês nessa noite. Obrigada, Carla. E você, Flávio, muito obrigada, porque você é o nosso anfitrião maior, mas também eu quero agradecer a você por essa oportunidade, para eu e a Patrícia e todas essas pessoas que estão do outro lado poderem ter esse encontro, aprimorar e a se aperfeiçoar. Muito obrigada, viu, Flávio? Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, acho que vai ser um bate-papo muito legal. Estou muito ansioso para aprender com a Patrícia, para a gente trocar e para todo mundo aqui sair melhor do que entrou. Eu tenho uma pergunta para começar, para distribuir para vocês dois, mas eu vou dar a palavra primeiramente para a Patrícia. Eu quero saber se vocês planejaram a carreira de vocês quando vocês estavam lá no início dela. Se vocês tiveram algum insight, se algum familiar ajudou, como que vocês descobriram o que vocês gostavam, o propósito de vocês, ou se vocês não tinham essa visão clara, mas eu queria que vocês também trouxessem essa coisa pessoal de vocês para quem está assistindo a gente. Boa, Carla, eu que vou começar, né? Uhum. A primeira coisa que eu estava pensando em estar aqui, né, falando aqui, a gente já tem mais de 1.600 pessoas, eu nunca imaginei estar aqui, né? Estar aqui falando para vocês. Então, é interessante como as nossas carreiras, elas vão para caminhos que a gente nunca imagina, a gente não planeja necessariamente estar, eu não planejei estar aqui, mas com certeza eu tive alguns caminhos que me ajudaram, alguns que eu ajudei a desbravar, explorar, e com certeza pessoas em vários formatos, né? Eu digo familiares, ex-chefes, ex-colaboradores de time, anjos, por que não, né? Muitos mentores. Eu tive mentores em diferentes fases da minha vida, mas a minha carreira ela mudou bastante de lugar, assim, então a hora que vocês quiserem eu vou compartilhando um pouco mais, mas eu comecei ali, fui formada em propaganda, comecei trabalhando em grandes grupos de agência de propaganda, até a hora que depois de 15 anos, eu decidi mudar, e foi um momento que era um ciclo de vida muito importante para mim, mas eu acabei indo fazer um processo de entrevista no Google, que naquela época foi um processo intenso, foram mais de 8 entrevistas, e eu lembro que tinha uma diretora que falava assim para mim, Patrícia, porque eu tinha que me despir mesmo de muita coisa que eu tinha conquistado no mundo da propaganda, mas que era menos importante do que o que eu buscava naquele momento. E tem uma dica que eu vou dar aqui, porque eu até hoje faço com o povo do meu time, que é escreve no papel mesmo, quais são as 5 motivações, numa palavra, o que é mais importante para você. E eu, naquele momento, eu refiz, né, quais eram as 5 motivações. E não era dinheiro, não era status, mas era conhecimento, eram novos desafios. E aí eu lembro que essa diretora no Google falou assim para mim, Paty, se você não gostar, se tudo der errado, se você não der certo, pensa que no mínimo você fez um MBA remunerado de 2 anos, porque eu precisava ir para a zona do desconforto de novo. Então, enfim, eu vou compartilhando com vocês mais como é que eu cheguei até aqui, mas eu digo que a gente precisa ampliar com bifurcações, né? Se a gente continuar sempre no mesmo caminho e não explorar as outras oportunidades, a gente nunca vai saber o que deu certo, qual era o caminho que a gente podia ter ido ou não, mas a gente tem que contar com as pessoas também no meio. E você, Flávio? Na verdade, eu planejava ser jogador de futebol, né? E aí, no meio do caminho, deu errado e eu tive que fazer um movimento para trabalhar no mercado corporativo tradicional, que não fosse o futebol. Eu acho que desde o início eu sempre tive muita ambição. O que eu fizesse, ou o que eu faria, eu ia dar o meu melhor e eu ia querer, enfim, fazer alguma coisa grande. Eu acho que à medida que o tempo foi passando, eu fui obtendo mais clareza sobre o que eu queria fazer, tá bom? E sobre como eu queria fazer. Mas uma coisa que me ajudou nesse movimento do futebol para o mercado de trabalho foi, além de ter as referências, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, e identificar aquilo que eu gostava, não gostava, ou qualquer coisa do tipo, né, para descobrir o meu propósito, foi definir de forma muito clara, como a Patrícia colocou aqui, o que eu gosto de fazer.
e mais do que o que eu gosto, o que eu não gosto de fazer. Porque quando a gente olha para a carreira, a gente começa a anotar as coisas que a gente gosta, e às vezes a gente gosta de muita coisa, né? E tudo bem gostar de muita coisa. Mas o que me ajudou a funilar, de fato, a chegar numa carreira, talvez de vendas, no mercado de tecnologia, foi falar o que eu não gosto de fazer. E eu tive uma experiência numa empresa que eu trabalhei na parte técnica que eu não gostei. E que a partir dali eu falei assim, não quero mais fazer isso, né? Não quero. E ali me trouxe uma visão para entender exatamente por onde eu deveria seguir. Então, à medida que o tempo foi passando, eu fui planejando cada vez mais, mas no início eu sempre tive muita clareza do que eu gostava de fazer, do que eu não gostava, tinha clareza também do que eu fazia bem, o que eu agregava e o que poderia ser bom para as pessoas, o que vai te ajudando, né, nessa construção inicial. Eu acho que vocês falaram coisas que são muito relevantes, porque é importante você contar com a ajuda de outras pessoas, ouvir outras pessoas com mais experiência e também se fortalecer para montar o seu background. Porque se você não tem um repertório, fica difícil você escolher, né? O seu cardápio fica muito limitado. Imagina você que era jogador de futebol e resolveu fazer uma virada de chave. A Patrícia também, que era publicitária, e ela, inclusive, está fazendo agora também, está estudando ainda, né, Patrícia? Na PUC, eu vi que você estuda. Então, você vê que a questão não é nunca parar de estudar, né? É sempre se aprimorar e sempre buscar conhecimento para poder se permitir grandes viradas. Vocês pensaram nisso quando vocês eram jovens ou foi algo natural? Não que vocês não sejam jovens, no começo de carreira, melhor dizendo. Eu acho que é muito fácil agora, né? Adulta, olhar para trás e o que eu pensava naquela época. Por isso que eu acho que é super importante a gente pensar com as pessoas que, de alguma forma, tiveram uma quilometragem maior do que a gente. Mas, assim, óbvio que faz sentido a gente acabar errando os caminhos, porque eu acho que isso faz parte de uma coisa que eu prezei muito, que era explorar. Então, quando eu achava que eu estava no caminho certo, quando eu achava que eu sabia muito, eu voltava para trás um pouco, porque muitas vezes eu acabava enfrentando situações que eu falava, mas eu não estou aprendendo nada aqui. E eu acho que isso não é uma verdade, né? Acho que a gente está sempre aprendendo, às vezes no conteúdo, às vezes na forma, na relevância, né, de como você está interagindo. Então, acho que é importante a gente conseguir explorar. Eu acho que é uma fase da vida onde eu ainda estou nela, tá? Eu não sou tão jovem, mas eu me considero numa fase que eu ainda preciso explorar, aprender muito, para conseguir falar, bom, é aqui que eu vou, né, para onde eu vou. Então, se você me permite um caco, se você me permite um caco, como a gente fala, eu que tenho o hábito de falar que viver é buscar conhecimento. A gente, enquanto está vivo, de fato, a gente não pode parar de buscar conhecimento, né? É uma opinião que eu tenho. Super. E você, Flávio? Não, seguindo nessa linha e muito do que a Patrícia colocou, até para ficar talvez tangível para o pessoal, com base na minha experiência, né? Primeiro que tem uma pesquisa da Faculdade Nacional de Singapura, se eu não estou enganado, que diz que ao longo da nossa vida a gente vai ter 6 carreiras. Se a gente olha para o futuro, a gente vai viver mais. Com o avanço da medicina e tecnologia, a nossa expectativa de vida ela tem aumentado. Então, se a gente acha que a gente vai ter uma única carreira durante a nossa vida, a gente está errado. E aí traz e corrobora isso que a Patrícia está fazendo, de continuar estudando, de trazer esse mindset, de continuar aprendendo. E aí eu acho que o ponto, para mim, que é super importante, além do que eu falei de entender o que eu gostava e não gostava, foi colocar numa lista as possíveis profissões que se encaixavam com aquilo que eu gostava. Então, se eu gosto de pessoas, por que eu não posso trabalhar com vendas? Mas eu posso também trabalhar com marketing, que toca o público. Eu posso trabalhar também com hotelaria, por que não? Então, para mim, um ponto super importante que foi uma virada, Carla, foi conseguir listar potenciais carreiras que se aproximavam daquilo que eu gostava e aprofundar um pouquinho mais, falando de escolha de carreira, o que essa carreira faz no dia a dia, né? Se eu quero atuar com marketing, o que um analista de marketing faz no dia a dia? Então, isso me ajudou bastante, eu acho que talvez essa é uma lição de casa para quem está com a gente, para realmente tomar boas decisões de carreira. Então, isso aqui para mim foi importante também para ingressar na área que eu estou, com base também
em pessoas que me apoiaram e me ajudaram e falaram, puxa, eu acho que aqui você mandaria bem. E aí você vai ouvindo as pessoas. Pensando no que a Patrícia falou, eu fico imaginando, eu não sei qual é a sua opinião, Patrícia, eu queria ouvir, que hoje as pessoas são muito ansiosas, né? Elas já acham que a construção da carreira está na mente, né? Ela já está se vendo na faculdade, já se vê no mercado de trabalho e já quer estar na sua posição sem ter ralado, né? Como ela vê, por exemplo, um youtuber, né? Ela imagina que ele já chegou e já virou, o Whindersson Nunes já está ali de um dia para o outro, ele não teve que ralar para ser o que ele é hoje, por exemplo, ou outros youtubers, por exemplo. Então, eu acho que essa ansiedade ou esse medo de não se tornar vulnerável também atrapalha um pouco nesse momento crucial. Você não acha? Não, absolutamente. Eu acho que a gente acaba tendo diversas emoções, né, durante as diferentes fases da vida. Acho que tem a ansiedade, tem uma fase, pelo menos que eu passei, que era essa, eu acho que eu sei muito. Eu acredito também que às vezes tem essa fase de você testa alguma coisa e em pouco tempo você fala, isso eu já não gosto. E eu tenho um cuidado com isso. No Google, por exemplo, as pessoas estão lá, depois de um ano, elas podem abrir o sistema do Google e identificar se ela quer procurar uma outra vaga. E eu acho que um ano, sinceramente, é muito pouco para você entender que você não gosta muito daquilo. Ou mesmo, é importante você fazer, às vezes, o que você não gosta tanto. Porque ninguém sai daqui e chega aqui. E se você sair daqui e chegar aqui sem ter passado por uma linha de entender tudo que é muito legal, ou de tudo que é difícil, ou de tudo que é chato, porque não existe só líder, né, que vai lá e fala no palco e tal, tem um líder de execução, você tem que saber como as ferramentas funcionam. Então, o que eu acho que é um exercício importante tem a ver com o exercício da humildade, do aprendizado constante que você falou, Carla, mas de saber que, assim, eu gosto de concluir histórias. E eu acho que eu sempre gostei de ter relações duradouras. Independentemente de eu falar, tá bom, eu fechei esse ciclo e agora eu quero mudar, porque eu entendo que eu não estou aprendendo mais, que a minha contribuição já acabou. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque facilmente a gente vai entrar em alguma coisa que a gente vai falar, eu não gosto de fazer isso. Mas o eu não gosto não basta. Eu acredito nisso e, pelo menos na minha vida, eu me encontrei em várias situações que eu tive que insistir mais para saber o que eu não gosto, como o Flávio disse. E só complementando um ponto aqui, Patrícia, às vezes a gente fantasia a carreira dos sonhos. Mas eu vou encontrar uma carreira que não é um trabalho, né? Eu gosto tanto que não é um trabalho. Minha opinião, isso não existe, esquece, né? Você vai ter algumas tarefas do dia a dia que são super legais, e talvez o prazer vai estar ali, mas algumas outras tarefas, elas não vão ser tão legais, mas fazer essas tarefas, entender essas tarefas e entregar essas tarefas vai te levar no objetivo final. Talvez naquela sensação de, puxa vida, adoro. Isso aqui, vou dar um exemplo, né? Eu trabalho, enfim, vendas, né? Negócios e etc. Tem coisas que não são tão legais, né? Eu adoro estar com o cliente, adoro estar construindo solução, adoro estar falando de impactos positivos no negócio. Só que depois dessas conversas, eu tenho que voltar para dentro de casa, trazer o time, alinhar expectativas, documentar essas informações no meu CRM. São tarefas operacionais e teoricamente chatas, que não são tão legais quanto estar na ponta, falando com o cliente, construindo solução, mas que são importantes. E que se eu não fizer isso, eu não alcanço o objetivo final. E não alcançar esse objetivo final significa que eu não vou ter aquela sensação de prazer, né? E aquele sentimento de caramba, essa é a minha carreira. Então, eu não acredito na carreira dos sonhos e acredito muito nessa linha do que você falou de fazer no dia a dia tudo que é necessário, né? Eu não preciso gostar de tudo e não tem que gostar de tudo, mas você tem que fazer aquilo, né, que é parte do seu dia a dia, do seu trabalho, para que você, enfim, alcance os objetivos finais. Não sei se faz sentido para vocês, mas é um pouquinho de como eu acredito. Eu acho que é a realidade, é isso que as pessoas querem saber e absorver de vocês dois, né? E aproveitando esse gancho, eu queria entender um pouco mais do que a Patrícia falou, dessa busca e dessa vulnerabilidade de estar sempre buscando, como era antigamente, né? Vou ser professor, e era professora a vida inteira, e não passava pela cabeça da pessoa mudar o rumo da própria vida. Hoje isso já é uma coisa mais natural.
Como que você diz para as pessoas que estão assistindo a gente agora, como que elas podem hoje ter essa coragem e essa disposição de planejar, eu imagino que há que se ter um planejamento, para chegar num ponto B, num outro momento do que elas gostam, diante do propósito que vocês incentivaram elas a terem? Você sabe que eu, até pensando no que você está falando, eu consegui identificar muito no nosso time, porque acho que assim, já foi um tempo, né, que você precisava de um perfil de uma pessoa que fosse do mesmo jeitinho, né, para poder construir as coisas da mesma forma, né, linha, prateleira, e não é isso, né? Hoje, o que a gente está buscando? Acho que tanto se fala entre habilidades, competências, formação, essa combinação toda. No Google, no time do YouTube, uma das heads que cuidam do ecossistema dos criadores de conteúdo, dos YouTubers, ela é dentista, a formação dela, em odonto. Adorei! Ela está lá há mais de 8 anos, inclusive. Ela foi vendas no Google e lidera um desses times. Um dos meus pares que foi, quando eu trabalhava em vendas no Google, ele era advogado. E eu, né, de propaganda, e ele da área do direito. Eu tinha uma pessoa que trabalhou comigo também incrível, que era formada em engenharia aeronáutica, trabalhou na Airbus e estava no nosso time de vendas, trazendo, sim, a parte analítica, mas o mais importante, é a habilidade ali que conta, né? Então, eu acho que um bom... É claro que as empresas que os jovens vão desbravar nesse mundo corporativo, faz sentido entender se elas conseguem abrir essa cabeça para receber as pessoas, e quando estiver buscando, tem coisas que a gente ensina. Então, a gente percebe que eu posso ter uma pessoa que foi formada em odonto, trabalhando no Google, porque o que eu estou procurando nela é habilidade, né? É muito mais do que a formação. Porque tecnologia digital é um negócio tão dinâmico que se aprende e se ensina todos os dias. Eu não preciso dessas pessoas prontas. Claro que tem algumas vagas específicas, posições específicas, que você precisa de uma pessoa específica que tenha aquele conhecimento e que correu atrás daquilo. Mas eu acho que esse lance da vulnerabilidade, de entender que o que o Flávio falou, você não vai ter uma carreira só. Eu acreditei por muitos anos que a carreira tinha que ser linear. Mas aí você entende que assim, a vida não é linear, ela não precisa ser linear, né? Para você ser feliz, ou para você entender depois de um tempo que a felicidade não vem daquela forma. Mas é a vivência, a experiência, mas é importante a gente saber, assim, quanto mais a gente abrir a cabeça, tanto porque tudo que a gente leva para a vida, a gente leva para a carreira, né? A gente não se separa nesse sentido. Eu adorei essa frase, já até anotei. E você, Flávio, o que você tem a dizer? Você sabe que eu estava prestando tanta atenção no que ela estava respondendo que eu esqueci da pergunta. Se você puder trazer de novo, eu agradeço. Eu falei da vulnerabilidade, que antigamente as pessoas construíam a própria carreira ou sonhavam a própria carreira de uma forma linear, como a Patrícia mesmo falou. Vou me tornar tal coisa e assim serei, piloto de avião, eternamente piloto de avião. E aí, hoje, a gente vê grandes executivos, como vocês, que fizeram grandes viradas e estão dispostos a fazer mais, se for necessário, porque a felicidade, ela não está congelada dentro de um quadradinho, né? E aí eu queria saber o que você tem a dizer sobre essa proposta, para quem está do outro lado vendo a gente. Você passou por isso, e o que você tem a dizer sobre a sua visão de trabalho hoje, de buscar um propósito e de fazer com que esse propósito se torne um trabalho efetivo para as pessoas. Legal. Até seguindo na linha do que você trouxe aqui de busca de felicidade, eu acho que não é nem só uma busca de felicidade o processo de reinvenção, é um processo de sobrevivência. A única constante que a gente tem é a mudança. Então, se a gente não está aberto às mudanças, ao novo, a essas movimentações cada vez mais rápidas que acontecem no mundo, possivelmente a gente vai morrer, possivelmente a gente vai perder espaço no mercado de trabalho, tá? Quando eu falo morrer, não é morrer, é perder, né, espaço no mercado de trabalho. Então, é super importante ter esse mindset de aprendiz, de estagiário, né, de uma pessoa que constantemente está evoluindo e está ali por um propósito, que é continuar aprendendo. E eu acho que o grande jogo, principalmente nesse mundo que a gente vive, é ter essa capacidade. Porque quando a gente abraça o novo e quando a gente é menos resistente, as mudanças elas são menos doloridas, tá bom? Por diversas vezes na minha carreira eu falei, isso aqui é meu, né?
esse cargo, essa cadeira, esse trabalho, ele é meu. E isso é mentira, não é real, não é nada seu, é da empresa, mal da empresa, na verdade do cliente, porque hoje o cliente está empoderado, as decisões são deles. Quando a gente entende que as cadeiras, quando a gente entende que os cargos e as empresas, elas são cíclicas, a gente começa a entender que não é da forma como a gente entende e acredita. Da mesma forma que a gente tem que usar a nossa carreira como principal ativo. As empresas, elas são cíclicas. Patrícia estava no Google, YouTube, esteve em outras empresas. As empresas, elas são passageiras, mas quem permaneceu foi a Patrícia. E aí a importância de levar a sua carreira como principal ativo. Planejar, se conectar, olhar para as pessoas que estão à sua volta e falar como é que eu aprendo com essas pessoas e como é que eu potencializo os meus próximos passos, por exemplo. Então, é um pouquinho nessa linha, Carla. Eu adorei. E eu gostaria que vocês dissessem para mim se vocês modelaram alguém, se tem algum livro que vocês queiram indicar, algum autor que fez com que vocês mudassem esse mindset, que fez com que vocês refletissem sobre justamente onde vocês chegaram agora. Porque não é fácil, né? Você ser vulnerável, se permitir ser vulnerável, flexível, que eu acredito que hoje o cara que vai ser contratado é o flexível, né? Perfeito. É a minha opinião. Não sei se é a de vocês, queria entender. Posso começar, Patrícia, nessa? Trazendo aqui de modelagem, que para mim, isso aqui, sem dúvida nenhuma, foi uma das principais decisões de carreira que eu tomei. Quando eu era criança, eu sonhava em ser jogador de futebol. Eu já falei isso diversas vezes. E quando você é criança, sonha grande, tem um esporte de forma clara, você sempre vai ter referência. Minhas referências eram Ronaldinho Gaúcho, Lionel Messi e vários outros jogadores. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu acho que todo mundo tem que fazer isso, pessoal. Definir quem são as grandes referências no mercado de trabalho na sua área de atuação. A gente já falou de fazer lista ali de carreiras, e aí você começa a olhar quem são as grandes referências da sua área de atuação. E aí você começa, nessa linha de vulnerabilidade, a entender que pessoas já percorreram o caminho que você quer percorrer. E quando você faz essa análise e coloca essas pessoas de nome delas, começa a perguntar como é que essas pessoas se comportam, como é que elas se comunicam, como é que elas pensam, quais são as habilidades, quais são os comportamentos, qual que é a linha de raciocínio dessa pessoa. E você vai começar a entender muito padrão de comportamento, diferentes padrões que podem ser copiados e incorporados. Isso não significa que você tem que ser um robô, que você vai sair copiando as pessoas. Mas isso vai te ajudar, talvez, a encurtar um pouquinho, né, da sua carreira e trazer as suas individualidades, à medida que você incorpora e começa a viver as suas experiências. E uma coisa, Carla, para não perder o fio da meada e aí a Patrícia fala e a gente volta, é se conectar com essas pessoas. Isso é tão importante quanto modelar, tá bom? Hoje a gente tem o LinkedIn. Só para você ter uma ideia, eu me conectei com a Patrícia através do LinkedIn. A gente não tinha nenhuma conexão. E aqui estamos, aprendendo, colaborando e discutindo carreira. Todo mundo se tornou acessível com o LinkedIn. Então, é importante ser humilde o suficiente, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, para ir atrás dessas pessoas e pedir, Patrícia, você me dá 5 minutinhos do seu tempo? Quero aprender contigo. E aqui estamos. Essa humildade. A gente pode falar sobre como fazer isso já, mas para mim é muito importante. Tão importante quanto que carreira eu gosto, o que eu não gosto, entender as possibilidades, é entender quem são as referências e se conectar com essas pessoas. É um pouquinho de como eu tenho feito, e isso tem que ser de forma consistente. Agora eu quero ouvir você, Patrícia, estou muito curiosa. Eu adorei aqui aprender com o Flávio. Eu concordo com ele e eu não chamava assim lá no começo da minha carreira, mas definitivamente eu tive inúmeros mentores ao longo da carreira. E foram mentores que... Meu primeiro mentor foi meu irmão. Eu digo que assim, meu irmão foi meu primeiro chefe e ele me demitiu 2 vezes. E depois meu tio me recontratou 2 vezes, mas ele foi meu primeiro mentor. E eu tenho até hoje, né? Entrei em conselhos de empresa e assim, eu falei, cara, é um outro mundo. Eu preciso de alguém que seja, talvez, uma mulher, né? Que é menos representada em conselhos de empresa, como é que ela passou por várias situações. Então, eu acho que assim, essa modelagem, para mim, ela vem muito mais
vem muito das referências, muito das inspirações, mas vem também de quem são essas ajudas que você vai contar ao longo do caminho. Carla, você perguntou de referências de livros, né? Sim, eu vou anotar. Eu sou uma doida, Anota na aí, verdade. pessoal. Não, eu sou uma doida por livros porque o meu irmão é advogado, minha mãe era professora, meu pai, e eu compartilho isso, mas não com tristeza, porque ele faleceu muito cedo, mas ele tinha assim, um quarto cheio de livros, e todos, depois de velha, eu fui lá, né, resgatar alguns, e aí eu vi que eles eram todos encapados, Catalogados. com carimbo dele. Então, assim, muitas referências ali de diversos assuntos, mas para os jovens, e tem livros que eu li recentemente, tá? O Flávio falou algumas vezes a palavra mindset. Tem um livro que chama Mindset, que em português, a nova psicologia do sucesso, alguma coisa assim. Mas eu acho que ele fala muito isso sobre o que a gente está dizendo. E eu comecei a ler por conta dos meus filhos pequenos, porque eu queria... porque ele fala muito sobre isso, né? Sobre a educação infantil, mas é muito para a vida, porque é sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento. E aí tem um outro livro que eu acho que complementa, mas não tem nada a ver, que é do Malcolm Gladwell, que é Davi e Golias. E que fala dessa relação de quem vai vencer, é o forte, o fraco, quem que vai trazer as suas... Né, que vai explorar os seus potenciais, e não necessariamente quem é aquele que a gente olha e fala, esse aqui é o que vai vencer, esse aqui é o que ganhou, ou aquele que entra na reunião e fala, não, esse aqui já levou tudo, e não é isso necessariamente na nossa vida. Então, é um livro super gostoso de ler, e é uma super referência, inclusive, para outros livros, mas esses dois, eu acho que eles trazem muito aprendizado de histórias realmente difíceis, que faz a gente rever a nossa essência, assim, sabe? Para onde a gente quer nesse mindset, porque eu só olho para cá, ou eu vou ampliar e vou explorar o máximo que eu posso dar de mim, sabe? Já anotei. O meu filho está lendo Mindset, eu vou atrás do outro. E eu aproveitando, só fazendo um gancho, o Flávio comentou de te acessou pelo LinkedIn, mas também hoje o YouTube é um canal onde todo mundo tem tudo muito à mão, né? Onde você pode conhecer todo tipo de pensamento, de mentor, de pessoa, em todo lugar do planeta Terra para você modelar. E é como o Flávio falou, modelar é você encurtar a distância, porque se ele já trilhou um pedaço e já viu que aqui não dá certo, você já vai pelo lado adiante, né? Não precisa passar por esse mesmo momento que ele passou, né? E é para isso que serve a gente buscar conhecimento. Flávio, você já deu alguma dica de livro semana passada, eu anotei, mas eu quero saber se você quer dar nova dica para quem tá assistindo a gente hoje pela primeira vez. Está imutado. Você sabe que eu nem lembro qual foi a dica que eu dei de livro. Você lembra, não? Não, eu tentei buscar rápido no meu HD Não, aqui, mas mas eu não vou consegui dar um lembrar. vou dar um Eu e vou tenho buscar um que eu anotado estou aqui. lendo aqui. Primeiro é o Foras de Série, Outliers, acho super legal. Ele traz uma visão ali de esforço, 10.000 horas para você se tornar um especialista, um cara fora de série. E aqui está um conceito importante que eu acredito, né? Muitas vezes a gente fala de motivação. Motivação nada mais é do que o motivo para agir. E a gente busca, é legal ter motivação, acordar motivado. Mas se a gente olha para a motivação, sempre a motivação depende de algo, de algum incentivo e algum estímulo. Tá bom? E quando não houver motivação? Aí entra a consistência e a disciplina, né? Então, o ponto aqui, talvez fazendo um paralelo, não só do livro, mas um pouquinho de como eu acredito carreira, você tem que fazer todos os dias aquilo que você foi chamado para fazer e aquilo que você foi contratado para fazer. Feliz ou não, você tem que entregar, assim como os seus resultados. Então, disciplina é fazer nos dias ruins aquilo que você faz nos dias bons. Então, eu aprendi muito nesse livro sobre 10.000 horas, sobre fazer, sobre ser disciplinado. E para mim isso é super importante, porque no final do dia é quem é mais consistente, seja na entrega dos resultados, seja no seu humor, seja na consistência na comunicação com seus times. É consistência. Acho que o nome do jogo, para ter uma carreira sólida e de longo prazo, é consistência, tá? E aí um outro livro é esse aqui, ó. Porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas. Aí eles falam aqui dos especialistas tardios e o quanto
mesmo começar depois, aqui um ponto, se você está pensando em fazer um movimento de carreira, todo o seu expertise, toda a sua experiência prévia, joga a seu favor. Não é porque você está mudando de carreira que você vai começar do zero, literalmente. Todas as suas experiências passadas vão potencializar a sua carreira futura. E ele fala, inclusive, de especialistas tardios, que conseguem encontrar sua vocação, ou conseguem encontrar algo que realmente brilhe os seus olhos, e a paixão é tão grande, e as experiências passadas foram tão importantes que potencializam 10 vezes a carreira a partir daqui. Então, 2 livros aqui deixando com alguns insights. Carla. Obrigada. Patrícia, você estuda direitos humanos e sustentabilidade. Você lembra qual é o aprendizado que você tem cada vez que você resolve inovar, implementar alguma coisa na sua vida? O que que você lembra, que você sente em cada vez que você mudou e teve coragem para fazer uma virada de chave? Mesmo dentro da sua carreira, você tem várias viradas de chave, né? Mesmo dentro do seu trabalho atual, tem várias viradas de chave. O que que te leva a mudar e o que que você sente quando muda, quando você consegue? Estou pensando aqui. Então, eu acredito muito, acho que o Flávio falou isso lá no começo, né? O ser humano ele foi feito para mudar. Acho que tem um outro elemento importante que é se adaptar, né? A gente se adapta às empresas que a gente... adaptabilidade, flexibilidade, é algo que precisa ser do ser humano, senão a gente cria essas coisas dos apegos e eu passei muito por isso. Eu tinha uma crença de uma carreira linear, do próximo passo só naquela empresa, daquele jeito, e quando eu fui expandindo. E o que eu faço hoje das mudanças que ocorreram na minha vida e dos aprendizados e desse constante conhecimento, assim, eu disse que meu irmão foi mentor, porque quando eu estava trabalhando, meu primeiro emprego em agência de propaganda, ele falava, volte a estudar depois da faculdade. Olha. Só que eu trabalhava dia, noite, madrugadas, finais de semana, e eu falava, não tenho tempo, né, para estudar mais. E eu já trabalhava numa agência bacana e tal, eu falava, não precisava estudar. Quando eu mudei da agência de propaganda e fui para o mundo corporativo, eu senti um hiato muito grande de falar, uau, eu preciso voltar a estudar. E aí eu fiz disso um ritual. E eu digo que, assim, é uma viagem sem volta e gratificante. Só que com isso você abre outras portas, né? Porque a sua cabeça, você sai daquele looping das mesmas afinidades, dos mesmos tópicos que você está ou com a sua rede de amigos ou com o seu trabalho. E isso é muito bom e é um risco. O risco do quê? O risco de você inovar, de você tentar algo diferente. Então, os sentimentos talvez sejam sempre esses. Eu acho que todo ano eu me dedico a estudar alguma coisa, seja ele o que for. Diferentes tópicos, né? Às vezes, alguns cursos mais curtos, outras vezes, cursos mais profundos, né? Intensos e densos. E eu tive 2 momentos. Quando eu fiz um MBA executivo fora e aqui, que eu ia e voltava, e meus filhos eram pequenos, então eu me dedicava a viajar, ficar tempos fora no campus, não foi fácil. Mas eu conheci primeiro, eram 160 pessoas de diferentes nações, pouquíssimos americanos, apesar de estar numa universidade americana, e aí eu convivia com culturas diferentes, com pessoas de business completamente diferentes, que me fazia repensar o meu mundo dentro dessa minha própria bolha que eu vivo. Por mais que eu conviva com pessoas de diversos países no Google, são pessoas de diversos países que trabalham no Google. Então, toda vez que você amplia esse olhar, não tem jeito, a sensação é de desconforto. Mas um desconforto sempre positivo, porque sempre vai te levar para um lugar completamente diferente do que você está. E eu percebo que várias mudanças na minha carreira aconteceram exatamente quando isso me tocou. E agora, com direitos humanos, que é algo que tem a ver comigo, mas com certeza é algo que eu estou implementando nos negócios onde eu atuo, né? Seja hoje na cadeira no YouTube, seja nos conselhos das empresas. E aí não tem jeito de você não se tocar, de você procurar mais sobre aquilo e saber o que eu faço com isso, né? Qual que é o impacto que eu gero, no caso do que eu estou estudando, para a humanidade, para a nossa sociedade, para o nosso planeta. Então... Diria que é um caminho sem volta, né, Patrícia? A partir do momento que você enxerga, você não consegue mais retroagir, né? Não, então as conversas, os bate-papos, as conversas sobre livros, essas trocas,
é super rico e não tem perda de tempo. Não tem, nossa, mas eu não tenho esse tempo para isso. O tempo é você que faz, né? É você que molda o que você vai fazer com o seu tempo. E isso é muito importante. Tem momentos que não tem volta na nossa vida. Então, acho que se eu pudesse dar uma dica, aproveitem isso como forma, a fonte de conhecimento constante. Você lembra, Flávio, dessa sensação de quando você não era mais jogador de futebol, teve que encarar o mundo corporativo, quando você viu que você funcionava para o que você se predispôs a fazer, que sensação você teve? Eu acho que quando a gente encontra alguma coisa que a gente gosta e que gera valor para as pessoas e que traz resultados, a sensação é de muita felicidade. Eu acho que o ponto aqui é buscar esses momentos. E muitas vezes esses momentos e a lembrança desses momentos, elas vão ser, né, para aqueles que precisam combustível para se lembrar. E todos nós precisamos, todo mundo é ser humano, todo mundo é falho. Então, lembrar desses momentos, eles são super importantes. E eu tenho boas recordações de momentos em que eu agreguei valor para as pessoas. Eu falei, caramba, aqui foi legal, né? E a gente sempre fala sobre isso. Não é só sobre lucro, crescimento, enriquecer ou crescer na hierarquia. É sobre deixar um impacto, um legado e fazer alguma coisa que você se sinta bem, mas que gere valor para as outras pessoas também. Eu quero aproveitar e falar que já a gente vai abrir para perguntas das pessoas que estão aqui, vamos pegar algumas, já estou avisando, o pessoal já pensar e colocar aqui. Eu quero também dar um toque para quem está do outro lado, que já está perguntando, que tem os livros, estão lá no Instagram do Vamos Subir, para quem não pegou na hora. E também quero aproveitar e perguntar para vocês, porque tanto a Patrícia... eu adorei, porque ia fazer conexão com o que eu vou te perguntar, Patrícia. Tanto a Patrícia quanto o Flávio têm 2 filhos, cada um tem 2 filhos. E eu queria saber como que vocês, por todo esse esforço que vocês fazem, tudo isso que vocês se aprimoram, você deixar os filhos para estudar, por que você pensa quando você faz isso em relação ao que você vai deixar para os seus filhos? Gente, ele entrou aqui, está com um cachorro no chão. Adorei! Eu vou até contar, uma vez eu fiz uma live para um banco e eu falava assim, meninos, vocês não podem entrar lá no quarto agora. E aí eu fui entrar no chatzinho do YouTube para ver como é que estava rolando. De repente, eles não entraram no quarto, mas eles entraram na live. E eles estavam me mandando coração, eles mandaram salve mamãe, não sei o quê. Mas você me falou, sinceramente, eu tive um sentimento constante de culpa por muito tempo. Porque eu sempre trabalhei bastante, eu me dedicava muito, e aí eu resolvia estudar e aí me ausentava por um tempo. E até que eu tive uma dessas conversas com uma das pessoas que foram muito importantes na minha vida e que nessas conversas me tocou de falar como é que eu transformo isso num orgulho do que eu faço para que eles sintam orgulho e eles entendam que o que eu estou fazendo é para gerar o quê? O que o Flávio estava falando, né? Quando a gente junta propósito com negócio, não tem nada na vida mais gratificante. Então, é isso. É sobre impacto, é sobre legado, é sobre se acabar amanhã, você quer olhar para trás, o que você quer que eles pensem, né? Isso são nas pequenas coisas, mas nas grandes também. Então, eu tentei mudar assim, esse mindset, esse modo de pensar num período da minha vida, por entender que aquilo era importante para mim, que eu gostava, e que eles iam entender que isso era importante para eles, mas eles também iam se orgulhar. Então, você ia ser modelo para eles, né? Eles iam modelar você, né? Vão modelar você, né? E você, Flávio, paizão também? Eu me esforço para ser um bom pai, me dedico muito. Acho que por muito tempo eu acreditei que minha família e continua sendo minha grande motivação, mas na prática eles são a grande razão da minha consistência, né? Eu acho que todo mundo tem que encontrar uma razão para ser consistente. Do outro lado, eu também acredito muito no bem-estar do Flávio, né? O quanto eu preciso estar bem comigo mesmo pela minha carreira
que também impacta a minha família. Então, eu acho que é importante também trazer essa análise. É por eles, a consistência vem deles, mas a gente também tem que viver o nosso sonho e casar esses sonhos, né? Para que você esteja bem também. Então, eu diria dessa forma. E aí, Carlos, eu sei que a gente está partindo para a parte de perguntas, mas eu queria fazer uma pergunta aqui para a Patrícia, até para que as pessoas... A gente falou de escolha de carreira, mas acho que é importante trazer uma reflexão de planejamento de carreira também. Patrícia, quando você começou lá atrás, você imaginava ou sonhava, e ele está ali atrás, chama ele depois, no final da live você chama ele, tá? Que ele passou ali atrás, tá tudo certo. Mas você almejava, você assim, em algum momento falou assim, serei diretora do YouTube ou não? Aconteceu naturalmente? Como é que foi para ti? Não. Eu acho que eu sempre fui movida por algo que eu nunca deixei, que era a paixão pelo que eu fazia. E acho que foi sempre uma construção, foi sempre uma ponte importante para o que eu ia fazer depois, né? Então, quando eu sentia que essa paixão ou o ciclo estava se fechando, eu de alguma forma tinha que procurar algo diferente. Mas lembra-se daquilo que eu falei, assim, nunca foi curto, nunca foi porque eu não gosto de fazer isso. Não, foi porque fechou um ciclo, eu entendo que o legado foi deixado e que agora eu tenho que procurar por outra coisa. Eu sempre fui muito inconformada. Então, às vezes, quando eu me sentia em um lugar e eu, por muitas vezes, fui colocada num lugar que eu fazia algo, de repente me colocaram para fazer outra coisa, só execução, operação, eu falava, você está tirando o melhor de mim. Mas eu entendia que eu tinha que passar por aquela situação, mas eu era inconformada. Então, eu brigava muito pelas coisas que eu achava. Então, assim, eu não olhava, né, lá atrás, na faculdade, ou quando eu comecei minha carreira, imaginando onde eu estaria. Mas eu entendo que tem duas coisas que me ajudaram muito. Uma, em algum momento, você tem que deixar as coisas acontecerem, que é aquilo que a gente falou, né? Mindset aberto, abrir as bifurcações da vida, buscar novas referências, sair do seu looping das mesmas afinidades, tópicos e tal. E a outra é se preparar. Assim, não tem, eu acho que nenhuma outra fórmula de você chegar e alcançar outros lugares sem você se preparar para estar lá. Vai ser sempre muito mais difícil, né? Adorei. Só tentando adicionar um ponto aqui, e aí volto para ti, Carla, desculpa até puxar a pergunta aqui, mas eu gostei muito do que você falou de deixar acontecer, né, e se preparar. Eu acho que talvez a gente não vai ter uma clareza de 5 anos, 10 anos, eu acho legal quem tem, tá? Eu acho, tá? Eu tenho as minhas ambições também, eu até em alguns momentos vou alterando, tenho ali os meus sonhos, etc., mas independente de ter o sonho ou não, ou de forma muito clara, eu acho que uma lição importante aqui para as pessoas que estão conosco é ter uma visão clara de fazer o seu melhor sempre e agregar valor para as pessoas. A gente não sabe em que momento vai ser a virada de chave, a gente não sabe quando a oportunidade da vida vai aparecer, se é que existe a oportunidade da vida. O que a gente tem que estar focado e focados, em geral, é entregar valor, é entregar resultados, é fazer constantemente as coisas que a gente precisa fazer de forma muito boa, entregando resultados de forma consistente. E aí vai acontecer. Em algum momento vai acontecer ou não. E tudo bem não acontecer, mas eu acho que aí tá. Eu acho que quando apareceu essa oportunidade, pelo que eu entendi, além de ter acontecido naturalmente, você era uma pessoa que se preparou e estava entregando os resultados para ocupar aquela cadeira. E aí, muitas vezes, os jovens do Vamos Subir, eles perguntam, pô, mas qual que é o segredo do sucesso? Como é que a gente cresce? Sou tão jovem. Ninguém consegue calar um jovem que entrega resultados. Eu acho que a métrica principal é resultados. Se você vai escolher uma carreira e vai planejar a sua carreira, uma coisa muito importante é basear e focar, né, a sua carreira em resultados, em entrega, em delivery, né? Porque aí sim você vai conseguir, talvez, por que não, construir ou escolher os próximos passos ou as cadeiras que você vai ocupar. Então, acho que talvez um grande insight aqui, falando de planejamento de carreira, independente de qual seja, é focar em entregar resultados de forma consistente em todas as suas áreas de atuação, em todas as suas cadeiras, em todas as suas oportunidades. Porque aí sim eu acho que as coisas vão acontecer e uma carreira sólida ela é construída com base em resultados, né?
E eu tenho uma pergunta aqui do Elton César, posso fazer, Flávio, que eu gostei bastante. O Elton César de Oliveira Nascimento, ele fez uma pergunta, talvez tenha me tocado, porque a minha mãe foi uma grande executiva, andava de salto 10, toda perua, numa época em que ela era quase que única, sabe? E ele fez uma pergunta, eu gostaria de saber se a Patrícia teve algum desafio em sua carreira devido a ser mulher, por ser mulher. Se houve preconceito ou barreira para assumir uma posição de destaque por conta disso, Patrícia? Eu tive... outro dia, falando, inclusive, numa palestra, eu estava pensando quais preconceitos eu sofri. Eu sofri 2. Eu sofri machismo e eu sofri pela idade também. Então, e machismo por falar, bom, você não pode atender esse cliente, porque esse cliente é de uma indústria X, que a referência é fazer elogios demais para mulheres e tal. Então, assim, você é vulnerável demais, né? Muito frágil para estar na frente de um cliente como esse. Então, eu falava, como assim, né? Porque eu sou mulher, enfim. Então, tiveram algumas situações bem constrangedoras, eu digo assim. E por idade também, em alguns momentos onde os lugares que eu estava eram pessoas mais seniors, que estavam naquela posição e acreditavam que precisava ter passado por várias outras frentes para estar ali. Então é isso, assim, tem a ver até com o que o Flávio está falando. Na vida a gente sempre vai ter que mostrar resultado. A gente vai ter que sempre se provar para você, para os outros, você vai ter que se provar de alguma forma. E aí as pessoas começam a perceber que tudo bem, você ser ou mais jovem, ou você ser mulher, e outros preconceitos que enfrentaremos, assim, e que vocês jovens também vão enfrentar. Nesse mundo diverso, né, onde cada um pensa de uma forma. E é legal, Flávio, você me falar dentro do escopo do seu trabalho, como que você enxerga essa pluralidade do seu time, como isso é encarado também no mundo corporativo hoje, né? Acho que a pluralidade, a diversidade, elas potencializam resultados. Quando a gente consegue trazer pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, com experiências diferentes, para resolver os problemas dos clientes, é aí que a gente consegue trazer inovação, que a gente consegue construir as melhores soluções para os clientes. Então, enxergo a pluralidade, a diversidade como esses benefícios. A Marcela Andrade coloca uma questão que tem alguma relação também com alguns tipos de empresa, que é o que é mais importante para uma empresa em geral, a escolaridade ou a experiência para contratar? O que vocês priorizam, vocês dois priorizam na hora de uma contratação? O que brilha o olho de vocês quando vocês têm 2 funcionários díspares? E qual que é a decisão, qual é o ponto que faz a diferença? Assim, vou começar, tá, Patrícia? Acho que não tem uma regra muito definida, até porque escolaridade ou experiência são superficiais. Vou dar um exemplo, tá? Você contrataria um jogador de 30 anos de idade, que tem 10 anos de experiência como jogador, para ser um atacante que fez 1 gol em 10 anos? Ele tem 10 anos de experiência. Ou você contrataria talvez um jovem que está ali 1 ano e fez 15 gols numa temporada? Então, acho que a experiência ou a escolaridade, ela tem que ser destrinchada no que essa pessoa pode trazer de resultados e o que ela já trouxe no passado. Então, uma vez eu fui entrevistado, eu estava num processo seletivo cheguei na final e eu tinha 25 anos e a pessoa tinha 37, tá? E aí o recrutador, ele me falou, puxa vida, mas você tem X anos a menos de experiência que essa pessoa. E eu falei, sim, concordo, mas eu tenho X anos de experiência aplicada trazendo resultados. Eu não sei qual que vai ser o seu critério para escolher, tá? Eu não sei como é que você vai mensurar, mas isso aqui pode dizer algumas coisas, né, sobre o que eu posso entregar. Então, na prática, independente de escolaridade ou experiência, eu vou olhar para a capacidade de entrega de resultados e o que essa pessoa ela já fez no passado. Aí está o grande X da questão para mim. Não sei como é que a Patrícia ela enxerga. Olha a resposta de ouro, pessoal. Eu digo que acho que vocês vão encontrar diferentes formas, né, de como as pessoas pensam. Infelizmente, as empresas. Eu me sinto num lugar muito privilegiado de trabalhar 8 anos no Google, que é isso, né? Eu tenho uma pessoa que é formada em odonto,
e hoje lidera um time de criadores de conteúdo. Então, assim, definitivamente o que a gente olha não é não é a faculdade especificamente, né? E a experiência. No final, tem um conjunto maior que tem a ver com o comprometimento daquela pessoa, a dedicação, obviamente as habilidades, né? Esse conjunto. Agora, não são todas as empresas que a gente vai encontrar e que vão olhar dessa forma. Uma vez, um headhunter me procurou e foi maravilhoso, porque perguntou: eu não vi aqui, qual foi a faculdade que você fez? Eu falei, cara, assim, você tem noção há quanto tempo eu me formei? E ele queria saber, tipo, qual foi a faculdade que você fez? Então, existe, obviamente, né, uma regrinha de eu quero saber qual foi a escola que você estudou, qual que é, a faculdade e a sua experiência, mas eu acredito que a gente está indo para um mundo onde, nas entrevistas, a gente analise o conjunto maior, que tem a ver com fatores culturais, as vivências, as experiências, a forma cognitiva. Então, assim, no Google, uma entrevista é muito mais entre... A gente não procura pela resposta. Eu não faço uma pergunta querendo um número. Eu quero saber o raciocínio lógico para chegar até ali. Porque eu já fiz escolhas erradas. De olhar pessoas que, pelo currículo, você fala, é essa pessoa que eu quero. E, na verdade, quando você conversa, você percebe que não é aquela pessoa para aquela função. Eu acho que, só que assim, se preparem para isso, se preparem para enfrentar pessoas, e tem eu não falei de um livro, mas assim, tem algo que me ajudou muito durante a carreira, que é, façam perguntas. Então, leiam bastante, estudem bastante, mas façam muitas perguntas, porque na hora que você tiver frente a frente essas situações, você ser curioso, você perguntar. Eu adoro quando eu faço uma entrevista e nos últimos 10 minutos eu pergunto o que você gostaria de saber. E aí tem pessoas que falam nada, né? Eu gostaria que você me perguntasse alguma coisa. Então, eu acho que é um conjunto de muitos fatores para tentar pensar quem é essa pessoa que vai trabalhar. E só complementando, Patrícia, né? Eu trouxe uma análise talvez mais fria ali de resultados versus experiência e carreira. Tem toda uma questão de fit cultural, o quanto essa pessoa vai ser positiva para o time. Acho que mais do que nunca, né? A gente tem visto empresas que têm uma visão muito forte sobre cultura. Eu posso ter o cara que traz os maiores resultados nos últimos 10 anos, mas se ele não tiver uma conexão, né, e um alinhamento cultural, não adianta trazer essa pessoa, ela não vai performar ali, ou ela pode até performar, mas talvez a performance dela e a falta de cultura possa atrapalhar mais, né, o coletivo como um todo. Então, sempre importante olhar para isso também. Eu adorei. Olha, espero que vocês tenham notado, senão provavelmente vocês vão encontrar isso lá no Instagram do Vamos Subir, porque as respostas foram de ouro mesmo. Eu já notei e eu concordo com você, Patrícia. Há vários estudiosos que falam que o mais importante não é a resposta, é a pergunta. A boa pergunta trará uma boa resposta, e a boa resposta faz com que você performe de uma forma diferente, né? E se você não tem curiosidade, né, destrói todo o nosso contexto que a gente conversou desde o começo da nossa conversa hoje. A curiosidade move as pessoas, né? E eu acredito que vocês, pela experiência, enxerguem isso na hora de uma entrevista de emprego. Numa entrevista, vocês vão enxergar além do que o currículo, do que o papel que aceita tudo, possa entregar para vocês. O brilho no olho, né? A questão também da performance como cidadão, como ser humano, que hoje em dia está sendo cada vez mais necessário se atentar para isso, né? Então, acho que vocês devem olhar não só para a parte braçal, que já moveu muito o capitalismo, mas essa outra forma de enxergar a vida, né? Eu acredito que esse brilho no olho, esse novo olhar faz diferença na balança do contratado atual, vocês não acham? Totalmente. Boa. Eu fico feliz. Precisamos tirar foto, hein, Carla? Vamos tirar foto rapidinho? Olha aí. Agora, vamos. Vamos. Ó, fotinho aqui. É o momento, Patrícia. 1, 2, 3 e... Foi. Vou postar ali, o time já vai postar também. Tem uma pergunta que eu queria trazer, se você permitir. Carla, primeiro que teve um comentário... Primeiro que a Aline Tello, ela fez um comentário, ela falou, puxa vida, seria muito legal se a gente tivesse intérprete de Libra, né, de Libras nas lives. Prometo que a gente vai buscar isso, tá bom? Isso é um compromisso nosso,
tá bom? Então, obrigado por trazer essa pauta tão importante, que no final das contas é diversidade e inclusão. Então, obrigado por isso, Aline. Bato palmas para você por trazer esse ponto. Obrigado. E aí teve uma pergunta da Luma, super legal, e que ela disse o seguinte: quais cursos, além da faculdade em si, você acredita que todos os alunos deveriam fazer antes de entrar no mercado de trabalho? Algum de Adorei. idiomas ou oratória? Como é que você enxerga, Patrícia? Putz, olha, tem um curso que eu nunca fiz, mas eu deveria ter feito, que eu acho que ajuda. Eu vi muitas pessoas que fizeram e se deram muito bem. Algo relacionado ao teatro, porque assim, ajuda inclusive as pessoas mais tímidas a se soltarem, né, a aprenderem com a desenvoltura, porque mais cedo ou mais tarde, e dependendo da função, vocês vão ter exposição, né? E vão precisar estar ali num palco, tudo isso vai sempre te ajudar. Então, eu falaria isso. E, assim, definitivamente, investir em aprender outras línguas, né? Idiomas. Então, não tem jeito para esse mundo global, e quanto mais impacto vocês querem gerar e as portas que vocês vão abrir, é super importante, né? Super importante. E eu acho que, como a Carla disse, é claro que depende do nível, né? Que vocês vão atuar para poder fazer uma aula de inglês, depende, obviamente, do momento financeiro e tudo, mas hoje tem tanto conteúdo disponível, gratuito, alguns legados dessa pandemia, inclusive, maiores que a gente teve. Então, invistam nisso, assim, invistam, e aí, assim, invistam em conteúdos fora do seu ciclo de conversa, porque isso, para mim, é sem fronteira. Mas eu, assim, o teatro é uma coisa que eu faria, só que agora acho que não cabe mais. Acho que cabe sim, Patrícia. Eu ia encerrar esse nosso papo de hoje com essa pergunta para vocês dois. E aí você já me deu o gancho. Eu ia perguntar como vocês se enxergam, quais as mudanças que vocês enxergam fazendo nos próximos 10 anos para a vida de vocês, não só para a carreira, que hoje a carreira, como você também falou, a vida e a carreira se misturam, né? Quais são as mudanças ou as propostas que vocês vão se dar, né, para os próximos 10 anos? Quem sabe um curso de teatro, né? Vai lá, Flávio, depois eu falo. Se a Patrícia fizer teatro, eu faço também. Mentira! Bora? Gente, eu vou também. Eu vou contar para vocês, a minha área de comunicação. Eu era bem nova, eu estava estagiando, um professor me convidou para estagiar e eu aceitei. E a mulher dele, ele era ator, produzia um teatro, era aluno da FAAP, de rádio e TV. E uma das primeiras coisas que ele me levou foi para um ensaio de teatro, do Quarup. E dali, eu vi um universo paralelo. Depois eu fui trabalhar com Marcelo Rubens Paiva, com Ulisses Cruz, com pessoas da área que eu acho que devem, como a Patrícia bem falou, ter plantado uma semente que hoje a gente vai juntando, né? Botando aqui na bagagem e vai colhendo. Acho que até vamos, e tentando trazer uma resposta mais séria, mas é sério, tá? Se fizerem eu faço, eu gosto. Mas eu acho que idioma para mim, tá? Eu, por exemplo, eu joguei futebol profissionalmente até os 19 anos e eu nunca fui um cara que eu estudei para trabalhar. Eu tinha o sonho de ser um jogador de futebol. Então, eu fui um aluno mediano na escola e não tenho orgulho de falar isso, tá? Mas uma coisa que potencializou muito a minha carreira e quebrou barreiras geográficas foi o idioma do inglês. Pode parecer besteira, mas pouquíssimas pessoas falam inglês e falam de forma fluente. E quando você fala inglês, você, além de conseguir aplicar para vagas em empresas como YouTube, Zoom ou empresas globais, a sua capacidade de consumir conteúdos e acessar pessoas e informações é totalmente amplo. Então, eu acho que inglês é um ponto super importante. Tanto que eu sempre sonhei em trabalhar numa empresa. Antes da Zoom, eu tinha o sonho de trabalhar em uma empresa X. E uma coisa que eu fiz e que talvez possa ficar de dica, e aí eu acho que do meu lado finaliza, é entender quais são os requisitos das vagas. E o inglês sempre foi um requisito para trabalhar nessa empresa. E podem ter outros. Eu sempre me balizei nos requisitos de vagas. E isso me ajudou a estabelecer um plano de ação para conseguir conquistar aquelas competências e então me tornar uma pessoa talvez pronta ou aplicável para aquela vaga. Então, o inglês para mim foi super importante e me abriu muitas portas. Então, acho que o inglês
ele não tem sido, apesar de ser um diferencial, quero talvez subir um pouquinho a barra e falar que não é mais um diferencial, é assim, dado as situações, e eu sei que cada pessoa tem uma situação diferente, o inglês ela tem sido obrigatório, né? De novo, cada pessoa tem uma situação de vida, vem de contextos diferentes, mas eu gostaria muito de incentivar vocês a enxergarem o inglês como uma competência, uma habilidade básica para esse mercado tão competitivo, tá? Mas respondendo a minha pergunta, Flávio, daqui 10 anos, o que você quer aprimorar, mudar, Talvez implementar? talvez o chinês, que é uma grande economia. Sim, tem amigos fazendo. E você, Patrícia? O teatro agora, né, Flávia? Ficou o teatro. E você sabe que de tempos em tempos, e eu nem ia falar isso, mas é que sua última pergunta ela acaba. Porque quando eu era jovem eu não conseguia visualizar, né, o que eu vou ser daqui 5 anos. Mas eu tentava trilhar a consistência, manter os meus valores, o que eu era apaixonada por fazer, e isso foi, né, progredindo. Mas depois de um determinado tempo, eu sempre gostei de fazer um exercício que é o que eu gostaria daqui 5 anos e fazer um planejamento reverso. Né? Começo de trás para frente. Então, hoje, eu penso muito nisso, né? O que vai acontecer comigo, né? Daqui exatamente 10 anos. E foi por isso que eu estou em conselhos de empresa, eu participo de 2 projetos de mentoria, um focado com pessoas com deficiência e outro para jovens de baixa renda, e estou estudando direitos humanos. Então, assim, nada disso é por acaso, assim, né? Porque se for, eu estou perdendo uma grande chance de fazer algo que eu realmente acredito. Então, quando eu olho para os meus próximos anos, eu tenho muito cuidado para não abrir 700 portas ao mesmo tempo, porque a chance de você não fechar algumas delas é enorme. A gente tem que tomar muito cuidado, porque cada vez as oportunidades vão surgindo e você tem que ser seletivo, né? E para você ser mais profundo no que você entrega. Então, para mim, assim, esses últimos anos, o meu investimento em tentando trabalhar ao lado negócios, mais humanizar as iniciativas, as relações, ele faz um sentido para o que eu quero para os próximos 10 anos. Daqui 10 anos vocês me chamam e aí a gente vai ver se está dando certo. A gente chama em 10, mas a gente vai chamar antes também, tá? A gente vai chamar Vamos antes. acompanhar, né, Flávio? A gente vai ter um acompanhamento dos 10 anos. Vou acompanhar vocês todos aqui. Boa. Da minha parte, eu quero agradecer a Patrícia Muratori, quero agradecer essa oportunidade que o Flávio nos deu através do Vamos Subir para todos vocês que estão aí do outro lado. Eu, que já estou no mercado há bastante tempo, aprendi coisas, estou aberta, vulnerável para poder incorporar vários aprendizados que vocês me passaram. E eu espero que todos vocês também tenham entendido que foi um papo assim de super valor e que vocês possam também, ao longo desses 10 anos, trazer esses feedbacks para a gente, porque é isso que a gente gosta de ouvir, né? Que a gente foi útil, que o nosso legado teve uma utilidade, e esse give back que a gente faz aqui faz uma história, né? Vamos subir, Flávio, comanda aí. Vamos subir. Obrigado, Patrícia. Uma honra estar com você. Foi uma aula. Obrigado por aceitar o nosso convite. Não sei se você quer deixar algumas palavrinhas de final, e aí eu vou falar sobre o certificado, e aí você pode ficar até à vontade para cuidar das crianças, focar na família, que eu sei que a gente o cachorro latiu, mas ele não latiu, hein? A gente tem um cachorro novinho aqui em casa. Não, poxa, para mim foi um prazer. Eu quero ver o dia que a gente puder estar pessoalmente, aí eu poder ver vários dos rostinhos que estão aqui, porque acho que esse é um prazer. Esse give it back é porque a gente dá e realmente volta, então, e volta muito maior. E eu queria agradecer, Flávio, trabalho incrível. Então, tirem muito proveito desse programa, porque é incrível. E, Carla, foi, assim, eu digo, posso falar, uma delícia, né, participar dessa sessão com você. Acho que é um belo de um exemplo de referência de alguém com muito conteúdo, com muita vivência, com muita humildade, que vale aí para todos os jovens que estão aqui, viu? Muito obrigada. Verdade. Muito obrigada a você, me emocionou. Só reforço isso também, Carla, sua humildade, sua capacidade de reinvenção, a forma como você conduz, sempre muito bom, tá bom? Obrigado muito demais. Obrigado. Pessoal, obrigado. Patrícia, se você quiser cuidar da família, fica à vontade.
Carla, você também pode sair se você quiser, tá bom? Eu vou fazer o processinho aqui de certificado com o pessoal para evitar estresse, tá bom? Então, obrigado.